Teste, teste. Bom, então vamos iniciar aqui o conteúdo de hoje. E diferentemente do que estávamos fazendo até a nossa última aula, hoje nós veremos metade de um conteúdo relacionado a um tema e a outra metade sobre outro tema, tá? Daí você me fala no final o que você prefere, se a gente faz aula com um tema só ou aula dividido no meio, ou varia os dois formatos. Eu quero muito saber a sua opinião no final dela. Tá? Então a gente vai falar sobre especificamente 4 termos relacionados à culinária e 4 a direções. Então como que nós podemos falar, né, sobre determinadas características de alimentos, de pratos, ao mesmo tempo que nós vamos analisar também o contexto de direções, para perguntar como se pode chegar a determinado lugar, vir à direita, vir à esquerda e etc. Tá? Começamos aqui então com sweet e sour. Sweet e sour. Você também pode ouvir a pronúncia como sour, mas eu prefiro sour. 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 Mas como eu disse, também pode ser sour. Sour ou sour. Sour é azedo e sweet é doce. Tudo bem? Sweet é para você dizer que um alimento é doce e o sour ou o sour para dizer que é azedo, né? Um contrário do outro. O que eu quero que você tenha cuidado é que esse sweet é doce no sentido de adjetivo. Por quê? A palavra doce, ela tem dois significados. Doce pode ser o substantivo, assim como pode ser um adjetivo. Como assim? Você pode dizer que algo é doce. Por exemplo, bala é doce. Quando você fala bala é doce, doce é uma característica da bala. Nesse caso, doce assume a função de adjetivo. Porém, quando você fala eu quero um doce ou quero comer doce, esse eu quero comer doce não é que eu quero comer aquele alimento é doce. Não, você diz eu quero comer doce no sentido de que o doce é um alimento em si. Em vez de você falar eu quero um bolo, eu quero um sorvete, eu quero um doce. Quando você fala eu quero um doce, eu quero comer um doce, esse doce é um substantivo. Quando você fala o alimento está doce, o sonho está doce, o bolo está doce, você está nesse caso atribuindo a característica do sabor ao alimento. Nesse caso você está utilizando um adjetivo. Certo? E se você quer falar que um alimento é doce em inglês, ou seja, tem um gosto doce, você vai falar sweet. Agora, se você quer falar doce no sentido de substantivo, você fala candy. E até por isso que eu trouxe, ó, the candy is sweet. Se você traduzir essa frase, fica o doce é doce. The candy is sweet. Mas o que você tem que entender? Que the candy é o doce como substantivo. Candy é o substantivo doce. Agora, se você quer falar que algo é doce, is sweet. Então, o doce é doce, the candy is sweet. Sendo sweet e sour os adjetivos nesse slide. Sweet é o adjetivo doce e o sour ou sour é o azedo, tá? E candy é o substantivo doce.
Ah, eu quero comer um doce, o doce tá assim, o doce não tá legal, o doce está queimado, enfim, tá? The ice cream is sweet. The ice cream is sweet. Ou seja, o sorvete é doce ou o sorvete está doce. The ice cream is sweet, certo? Ice cream é sorvete, então quando eu digo the ice cream is sweet, eu digo o sorvete é doce, certo? Eu estou atribuindo a característica de doce ao sorvete. Então eu utilizo o adjetivo sweet. Eu não posso dizer the ice cream is candy, porque candy é doce substantivo. Por exemplo, o doce está gostoso, o doce está queimando, o doce está guardado. Agora, se eu quero dizer que um alimento é doce, eu vou utilizar sweet. Como no caso, o sorvete é doce, the ice cream is sweet. The ice cream is sweet. Ainda aqui nós temos o the food is sour ou the food is sour. Como eu disse, eu não gosto da pronúncia de sour. Eu prefiro sour. 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 Tá? E o que é azedo? Limão, né? A primeira coisa que você pensa é limão. Né? Por exemplo, o limão é azedo. O limão é azedo. Lemon is sour. Ou the lemon is sour. Limão é azedo. Lemon is sour. Lemon is sour. Tá? Cake is sweet, ou seja, bolo é doce. Cake is sweet. Bolo é doce. That is sweet. That is not sweet. Is that sweet? Por que eu coloquei essas três frases? Para a gente ver a diferença entre uma afirmação, uma negação e uma pergunta. Quando você quer falar, por exemplo, that é aquilo, aquilo ou aquele ou aquela. Se eu digo that is sweet, aquilo é doce. That is sweet. Estou afirmando that is sweet, ou seja, eu estou afirmando que aquilo é doce. That is sweet, aquilo é doce. Se eu quero transformar o that is sweet em uma negação, eu vou colocar o not depois do is. Então, that is sweet vira that is not sweet. That is not sweet, ou seja, aquilo não é doce, ou aquilo não está doce. That is not sweet. Ao mesmo tempo, se eu quero perguntar se aquilo é doce, eu vou colocar o is no começo da frase. Então, o that is sweet vira is that sweet? Is that sweet? Is that sweet? Tudo bem? Como será que eu posso dizer que morango é doce? Algumas aulas atrás eu dei um exemplo exatamente com a música dos Beatles, que tem morango no nome. Pensa um pouco, eu já dou a resposta. Morango é doce. Como que eu posso dizer isso em inglês? Morango é doce. Primeiro você tem que pensar o seguinte. Você está falando que o morango é doce, ou seja, o doce é uma característica do morango. Então você vai utilizar o adjetivo doce, que é o sweet em inglês. Morango é doce, no caso morango é strawberry. Então morango é doce, strawberry is sweet. Strawberry is sweet. Strawberry is sweet, ou seja, morango é doce. Strawberry is sweet. Eu não lembro exatamente qual era o contexto da aula que eu trouxe essa música dos Beatles que eu falei, né? Strawberry Fields Forever. Ah, foi na aula sobre esportes, sobre estádio, né? Falei field, que é campo, e daí eu falei sobre a música dos Beatles, até coloquei um trechinho, Strawberry Fields, né? Strawberry Fields Forever, ou seja, campos de morango para sempre, certo? Strawberry, morango. Strawberry is sweet, morango é doce. E se eu quero dizer que a laranja está azeda? Se eu quero dizer a laranja está azeda ou a laranja é azeda, eu utilizo exatamente o mesmo verbo. Pensa um pouco, como que eu posso dizer a laranja está azeda ou a laranja é azeda?
The orange is sour. Ou sour. The orange is sour. The orange is sour. The orange is sour. Como o verbo to be é tanto ser quanto estar, quando eu digo the orange is sour, pode ser tanto a laranja é azeda ou a laranja está azeda. Se eu quero dizer que o bolo não está doce, como a gente está fazendo uma negação agora, primeiro lembre-se como que você pode afirmar, uma dica, né? Como que você poderia afirmar que o bolo está, o contrário de não está doce. O contrário é a afirmação. Você diria que o bolo está doce. Como que você pode dizer o bolo está doce? Pensa primeiro nisso. E depois você transforma se o bolo está doce em o bolo não está doce. Você vai ver que fica bem mais fácil. Como será? Como eu disse, se você pensa inicialmente em afirmar, a negação fica bem mais fácil. Se eu quero afirmar, eu digo o bolo está doce. Eu estou afirmando que o bolo está doce, ou seja, the cake is sweet. O bolo está doce, ou o bolo é doce. The cake is sweet. Se eu quero dizer que o bolo não é doce ou o bolo não está doce, eu só tenho que colocar o not depois do is. Então o the cake is sweet vira the cake is not sweet. The cake is not sweet. The cake is not sweet. Certo? O melão está azedo. O melão está azedo ou o melão é azedo? É o verbo to be, é ser ou estar. Como que eu posso dizer isso? The melon is sour. The melon is sour. The melon is sour. O melão, the melon is sour. Está azedo ou é azedo. Is sour. Tá? Certo? Qualquer dúvida, por favor, pode me interromper. Na sequência, nós temos o salty e o bitter. Salty e bitter. Salty é salgado, para você dizer que algo está salgado. Uma comida está salgada, um prato está salgado. E o bitter é amargo. Tá? Para você dizer que alguma comida, algum prato está amargo. Você utiliza o bitter. Essas palavras são interessantes da gente falar sobre a questão da pronúncia. Como você deve saber, né? A pronúncia, principalmente entre o inglês americano e o inglês britânico, diferem em algumas partes. O americano puxa mais o R, né? O americano puxa mais o R. E o britânico destaca muito o T, a letra T. Então, o americano fala salty e bitter. Agora, o britânico fala salty e bitter. Então, o britânico salty ou bitter e o americano salty e bitter, né? Então, você vai utilizar o salty para dizer quando uma comida está salgada e o bitter para dizer quando ela está amarga, tá? Então, the taste is salty, por exemplo. The taste is salty, ou seja, o sabor está salgado. Taste é sabor. Perdão. O sabor está salgado, ou seja, the taste is salty. The taste is salty, ou seja, o sabor está salgado. The taste is bitter. The taste is bitter. The taste is bitter, ou seja, o sabor está amargo. The taste is bitter. I hate bitter foods. I hate bitter foods, ou seja, eu odeio comidas amargas. I hate bitter foods.
Por que comida amarga, o adjetivo amargo está antes do substantivo comidas? Por quê? Quando nós atribuímos o nome a um substantivo, ou seja, a uma pessoa, a um alimento, a um lugar, a um animal, quando eu atribuo uma característica, assim eu coloco a característica antes do nome dessa coisa, em inglês. Não é igual em português, como eu digo, por exemplo, o homem bonito, eu falo primeiro o homem, o substantivo, e depois o adjetivo bonito. Não, eu primeiro falo em inglês a característica e depois o que caracteriza. Por exemplo, o homem bonito fica em inglês bonito homem. Então, ao invés de ficar man beautiful, fica beautiful man. Pela lógica aqui do português, não deveria ser assim, porque man é homem, beautiful é bonito, então homem bonito deveria ser man beautiful. Mas como nós estamos atribuindo uma característica a um substantivo, primeiro colocamos o nome, primeiro nós caracterizamos e depois nós damos o nome sobre o que de fato está sendo caracterizado. Então homem bonito fica bonito homem, beautiful man. Comida amarga não fica food bitter, e sim bitter food. No caso, comidas amargas, bitter foods. Daí você fala, poxa, mas comidas amargas não deveria acrescentar o S aqui também, no bitter? Não, porque os adjetivos em inglês são invariáveis, não é igual em português que a gente fala o homem é alto, a mulher é alta, as mulheres são altas, os homens são altos, não. Em inglês os adjetivos são invariáveis. Então, comida amarga, bitter food, comidas amargas, bitter foods, com o acréscimo do S aqui no substantivo food, para indicar plural. The meat is salty. The meat is salty, ou seja, a carne está salgada ou a carne é salgada. The meat is salty, tá? Nós temos formas especiais de falar de carne de porco, carne de porco, carne de boi, carne de frango, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente também. Então você fala, poxa, mas o salty, você falou a carne é salgada, mas salty não é salgado? É salgado ou salgada. Se eu digo the meat is salty, tem como você traduzir para o português como a carne é salgado? Não, a carne é salgada. É mais uma questão mesmo da pronúncia para o português. Se você falar carne é salgado, tá errado. A carne é salgada. Você escreve da mesma forma em inglês, mas essa diferença do se é salgado ou salgada vai aparecer aqui na tradução para o nosso idioma. Arugula is bitter. Arugula is bitter. Arugula is bitter, ou seja, rúcula é amarga. A primeira coisa que vem na minha cabeça é rúcula, né? Quando a gente fala de algo amargo. Arugula is bitter, ou seja, rúcula é amarga. Arugula, rúcula, is bitter, é amarga ou está amarga. Novamente, bitter coloquei aqui como amargo, mas eu não posso dizer que rúcula é amargo. Rúcula é amarga, certo? Então, bitter, tanto amargo quanto amarga, assim como salty, é tanto salgado quanto salgada. I love salty foods. Lembra que eu falei I hate, eu odeio? Então, eu amo I love. Eu amo comidas salgadas. I love salty foods. I love salty foods, ou seja, eu amo comidas salgadas. I love salty foods. Tá? Como será que eu posso dizer que a pizza está salgada? Pensa um pouco. A pizza está salgada. É difícil, hein? Alguém salgar uma pizza, mas tudo bem. A pizza está salgada. Como que eu posso dizer isso? The pizza is salty. The pizza is salty. The pizza is salty. Tá? A pizza está salgada. Isso eu quero dizer que a rúcula não está amarga. Lembra da minha dica? Antes de pensar na negação, pensa como seria a afirmação. Então, pensa como que você pode dizer que a rúcula está amarga, para aí sim você pensar em como negar e como perguntar.
Como eu disse, você tem que pensar primeiro, para facilitar a sua linha de raciocínio, você pensa primeiro em como afirmar. Então, a rúcula está amarga seria the arugula is bitter. Agora, se você quer dizer que a rúcula não está amarga, o the arugula is bitter vira the arugula is not bitter. The arugula is not bitter. Aí você fala, poxa, poderia ser isn't bitter? Sim. O isn't nada mais é do que a contração de is not. Só que tome cuidado, porque quando você utiliza contrações, você utiliza abreviações em inglês, você abaixa o nível de formalidade do idioma. Então, para ter a garantia que você vai estar sempre falando de uma maneira formal, você, de preferência, utilize sempre as formas completas de expressões e palavras e nunca tente ao máximo evitar abreviações. O morango está amargo. Como que eu posso dizer isso? O morango está amargo. The strawberry is bitter. The strawberry is bitter. The strawberry is bitter. Ou seja, o morango está amargo ou o morango é amargo. Podemos traduzir das duas formas. Certo? Bom, tem uma música... Ah, não, isso é depois. O sabor é bom. Como será que eu posso dizer isso? The taste is good. Sabor em inglês é taste, tá? Então, o sabor é bom, the taste is good. E essa imagem é legal porque ela mostra em quais partes da língua que nós identificamos os gostos, né? Mais aqui na ponta, coisas salgadas, então salty. Nas laterais, o sour, que é azedo. Aqui, um pouco mais para trás da ponta, tem o sweet, que é onde nós sentimos o doce, né? Esse umami nós vamos ver mais para frente. E mais para trás da boca que a gente vê o bitter, a gente sente algo mais amargo, bitter, tá? Bem interessante. Então o sabor em inglês é taste. O sabor é bom, the taste is good. Se eu quero dizer o sabor é ruim, sem mistério, né? The taste is bad. The taste is bad. The taste is bad. Eu aproveitei trazer esse exemplo porque eu me recordei dessa música do Billy Idol que dá pra gente falar um pouquinho, né? Basicamente só o nome da música que traz esses termos, né? E o restante da letra não tem nada vinculado a comida mesmo. É mais o nome mesmo e uma parte final do refrão. Mas vamos ver. Bitter taste on my tongue. It's change it now, but there's a million ways to die. Should have let me way back. Should have let me way back by the roadside. Hello. Primeira coisa, o Billy Idol é britânico. Então você percebeu a pronúncia dele de bitter? É bitter. Percebe isso? Perceba isso, melhor dizendo.
It's a bitter taste, ou seja, é um gosto, é um sabor amargo, né? Como a gente sabe, bitter, ou como os britânicos, como o próprio Billy Idol diz, é bitter. Esse bitter é amargo ou amarga, e taste é sabor. Então, o nome da música é Bitter Taste, é sabor amargo. Quando eu digo it's a bitter taste, ou it's a bitter taste, é um gosto amargo. It's a bitter taste, é um gosto amargo. Way back, should have led me way back by the roadside. It's a bitter taste. Então esse exemplo eu achei muito interessante trazer, porque aqui a gente trabalha, né, o bitter e o taste, né? E você também consegue ver na prática como que um britânico vai falar, né? Porque, como eu disse, tem uma diferença bem grande em palavras que tem o T bem pronunciado entre o inglês americano e o britânico. E você consegue ver bem isso aqui, né? Então, em relação à parte de culinária hoje, nós vimos o bitter, que é amargo, o sour, que é azedo, o sweet, que é doce, e nós também vimos o salty, que é salgado ou salgada. Vimos alguns outros nomes de alimentos, que é um conteúdo complementar da aula, é aquele conteúdo que depois, no final dela, quando você tiver um tempo para rever, você vai se atentar. Então, como falar melão, que é melon, limão, que é lemon, morango, que é strawberry, laranja, que é orange, sorvete, que é ice cream, bolo, que é cake. No primeiro momento, eu sempre falo para você prestar atenção nos termos destacados. Mas, se você quer aprender mais rápido, abranger mais ainda o seu vocabulário para as conversações, quando iniciarmos, né, as atividades, isso seria muito beneficial para você, tá? Agora, como eu disse, metade da aula culinária, essa outra metade é sobre direções. A gente começa aqui com how can I get e a palavra street. How can I get é como eu posso chegar. Então, quando você quer perguntar para alguém como você pode chegar em determinado lugar, você diz how can I get e depois completa. Então, por exemplo, como eu posso chegar na loja? How can I get in the store? Store é tanto loja, loja em inglês, assim como shop. Shop, S-H-O-P, shop e store são sinônimos, significa loja, tá? Só que mais no dia a dia é mais utilizado o store. Então, como eu posso chegar na loja? How can I get in the store? How can I get in the store? How can I get in the mall? Ou seja, como eu posso chegar no shopping? How can I get in the mall? Poderia ser how can I get in the shopping? Poderia, só que é mais comum chamar shopping de mall em inglês, ou outlet. How can I get in the street? Como eu posso chegar na rua? Street é rua em inglês. How can I get in the street? Como eu posso chegar na rua? How can I get in the street? How can I get in the restaurant? Como eu posso chegar no restaurante? How can I get in the restaurant? Como eu posso chegar no restaurante? Então você percebe que existem infinitos exemplos. Perdão. Existem infinitos exemplos de como nós podemos utilizar esse how can I get, né, nos mais variados contextos. How can I get in the restaurant? Como posso chegar no aeroporto? How can I get in the airport? Como posso chegar no aeroporto? How can I get here? Como posso chegar aqui? Como eu posso chegar em São Paulo? How can I get in São Paulo? Né? E street, que é rua. Então, quando eu digo, por exemplo, the street is dirty, significa a rua é suja ou a rua está suja. The street is dirty. Se fosse a rua está limpa, seria the street is clean. C-L-E-A-N. 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 The street is clean. Mas the street is dirty, a rua é suja ou está suja. The street is full. Ou seja, a rua está cheia, a rua está lotada. The street is full. Poderia ser também aqui the street is crowded, para dizer que também está lotada, mas isso a gente vai ver mais pra frente. No primeiro momento, se você saber que a rua está lotada, the street is full, tá ótimo. Tá? Full traz essa ideia de lotado, né? de limitação máxima. Então, how can I get, né? Como eu posso chegar no aeroporto? How can I get in the airport? Como posso chegar na sua casa? How can I get in your house? Como será que eu posso dizer, como eu posso chegar na farmácia? Lembrando que farmácia foi o conteúdo da nossa última aula, né?
Como eu posso chegar na farmácia? How can I get in the pharmacy? How can I get in the pharmacy? How can I get in the pharmacy? Né? Daí você fala, poxa, não pode ser how can I get in the drugstore? Sim, drugstore e pharmacy é a mesma coisa, sinônimo para farmácia. Drugstore, D-R-U-G-S-T-O-R-E, drugstore, ou pharmacy. É mais comum chamar de pharmacy. Tá? Então, how can I get in the pharmacy ou how can I get in the drugstore? Como eu posso chegar na farmácia? E se você quer perguntar como eu posso chegar na loja? How can I get in the store? Ou how can I get in the mall? Como eu disse, store e mall são sinônimos para store ou shop, perdão. How can I get in the store ou how can I get in the shop? Shop, S-H-O-P, é sinônimo de store. Ambos significam loja. How can I get in the store? Como posso chegar na loja. How can I get in the shop? Também como posso chegar na loja. Tá? Como eu posso chegar na ponte? Como eu posso chegar na ponte? Como será que eu falo isso? How can I get in the bridge? How can I get in the bridge? How can I get in the bridge? Ou seja, como eu posso chegar na ponte? Muitas pessoas confundem bridge com building, igual do Empire State Building, aquele prédio em Nova York. Building é prédio, bridge é ponte. Então, como posso chegar na ponte? How can I get in the bridge? Tá? Ou how can I get to the bridge? How can I get in the airport? Ou how can I get to the airport? Tanto in quanto to, TO, são sinônimos, mas no dia a dia é mais comum utilizar o in. Mas poderia ser how can I get to the bridge, tá? Como eu posso chegar na cidade? Pensa um pouco, como eu posso chegar na cidade? How can I get in the city? Não é city, é city, como se fosse S-I-R, igual a Siri da Apple, sabe? A pronúncia é assim, city. How can I get in the city? Como eu posso chegar na cidade? Não é city, é city. Se bem que um britânico falaria city, city. Mas nós, acostumados com o inglês americano, falamos city. How can I get in the city? Como eu posso chegar na cidade? Tá? E para finalizar aqui a nossa aula de hoje, nós temos o turn left, que é vire à esquerda, o turn right, que é vire à direita, e corner, que é esquina. Então, turn right in the next street, turn right in the next street, ou seja, vire à direita na próxima rua. Né? Vamos supor que alguém te peça uma informação sobre como chegar em determinado lugar, e você fala, vire à direita na próxima rua. Você diria turn right, vire à direita, na próxima rua. In the next, na próxima rua, street. Agora, se você quisesse dizer vire à esquerda na próxima rua, turn left in the next street. Vire à esquerda na próxima rua. Turn left in the next street. She will turn left here, ou seja, ela vai virar à esquerda aqui. She will turn left here. Na semana que vem a gente vai ver melhor sobre essa questão do will, tá? Para falar futuro, pode ficar tranquilo. No momento, se preocupe com turn left, turn right e corner. The woman is in the corner, ou seja, a mulher está na esquina. Corner é esquina. Então a mulher está na esquina, the woman is in the corner. Para quem vê corrida, né, como Fórmula 1, por exemplo,
os pilotos das equipes se referem às curvas como corner. Então, corner pode ser tanto esquina quanto curva, tá? No caso aqui, dá para ver que ela está na esquina, o homem de baixo também. Então, a mulher está na esquina, the woman is in the corner. Assim como o homem está na esquina, the man is in the corner. The man is in the corner. O homem está na esquina, the man is in the corner. E turn right after the corner, ou seja, vire à direita, turn right, after the corner, after é depois, after the corner, depois da esquina. Então, vire à direita depois da esquina, turn right after the corner. Tudo bem? Tranquilo, né? Turn right, vire à direita, turn left, vire à esquerda, e corner, que é esquina. Tá? Se você quer falar vá reto, você fala go straight. S-T-R-A-I-G-H-T. S-T-R-A-G-H-I-T. S-T-R-A-G-H-I-T. Go straight. S-T-R-A-G. S-T-R-A-G-H-T. Straight. Tá? Vire à direita aqui. Como que você poderia dizer isso? Perdão, só para confirmar o último. Straight, S-T-R-A-G-H-T. Tá? Vire à direita aqui. Eu vou escrever no chat, tá? Vire à direita aqui. Como que você diria isso? Turn right here. Vire à direita aqui. Turn right here. Turn right here. Turn right here. Vire à esquerda ali. Vire à esquerda ali. Se here é aqui, there é ali. Então, vire à esquerda ali, turn left there. Vire à esquerda ali, turn left there. Turn left there. Tá? Vá reto na esquina. Lembra que eu falei de como a gente pode falar vá reto? S-T-R-A-G-H. Isso aqui é um desafio. Go straight in the corner. S-T-R-A-I-G-H-T. Go straight in the corner. Vá reto na esquina. Go straight in the corner. Vá reto na esquina. Certo? Go straight, vá reto na esquina, in the corner. É importante que você se imagine numa fala, falando isso, tanto que eu coloquei aqui conversação, porque antes de você começar a praticar, né, mais a questão da conversação, você primeiro tem que saber formular frases. Porque muitos alunos cometem esse equívoco, né? Fala, não, eu tenho que já começar falando, porque é falando que você aprende. Não, você tem que ter um mínimo de vocabulário. Se você não tem mínimo de vocabulário, como você vai formular a frase? Como você vai falar qualquer coisa? Então, primeiro você tem que adquirir um bom volume de vocabulário, bater o olho numa frase e já saber traduzir, olhar um texto simples, já saber traduzir, já saber sobre o que se fala, estabelecer diálogos curtíssimos sobre, meu nome é tal, tenho tantos anos, para aí sim você se preocupar na conversação. Porque muito aluno fala, eu sei, mas eu não sei falar. Não, você não sabe. Você não sabe e você não sabe falar. A gente vai trabalhar até o momento que você saiba, só que de fato você trava para falar. Agora, se você trava na hora de falar porque você não sabe nem traduzir as frases certinho ainda, então vamos com calma, vamos seguindo assim, você vai vendo que ao longo dos dias você vai conseguir formular mais frases mais complexas em menos tempo. E é justamente nisso que eu quero focar aí nas próximas semanas que teremos, tá? Vire à esquerda na esquina.
Vire à esquerda na esquina. Como será que é a tradução disso? Vire à esquerda na esquina. Turn left in the corner. Vire à esquerda na esquina. Turn left, vire à esquerda na esquina. In the corner. Tá? Se fosse vire à direita, seria turn right. Portanto, eu dei a resposta. Vire à esquerda na esquina, turn left in the corner. Vire à direita na esquina, turn right in the corner. Turn right in the corner. Turn right in the corner. Vire à esquerda depois da esquina. Turn left after the corner. After é depois. Então, vire à esquerda, turn left, depois after the corner da esquina. Turn left after the corner. Vire à esquerda depois da esquina. Certo? Se after é depois, como será que eu posso falar antes? Before the corner, go straight. Before é antes, after depois. Então, depois da esquina, after the corner. Antes da esquina, before the corner. Before the corner, antes da esquina, before the corner, go straight, vá reto. Turn right, vire à direita, turn left, vire à esquerda. Tá? E com isso, nós fechamos aí o conteúdo da aula de hoje. Sweet, sweet, sour ou sour, eu prefiro sour, mas pode ser sour também. Salty, bitter, o britânico fala bitter. How can I get? Turn left, turn right, corner. O go straight eu coloquei mais como coisas extras, né? Então, termos complementares da aula, né? Caso você queira se aprofundar, é o strawberry, que é morango, orange, que é limão, lemon, que é limão, o after, que é depois, o before, que é antes. Todos esses termos têm suas devidas traduções. Você pode ficar tranquilo, ficar sossegado, porque quando foi colocado um conteúdo novo, ó, tem a tradução certinha. Morango, que é strawberry, cake, que é bolo, lemon, que é limão. Então é importante você, no momento da revisão da aula, eu fiz essa aula aqui agora e estou gravando essa aula aqui. Assim que eu fechar a conferência, eu encerro a gravação e já faço o upload no YouTube, e à noite eu coloco a gravação dessa mesma aula que a gente teve aqui agora. Aproveitei para fazer e já gravar com vocês, tá? Então, tudo que a gente viu aqui, tudo que eu falei vai estar gravado. Você tem acesso quando quiser no YouTube, final de semana aí, feriado, enfim, quando puder, dê uma revisada, faça as atividades. Qualquer dúvida, só falar comigo a qualquer momento. Como que tá? Tá com alguma dúvida? Quer que eu explique algo novamente ou dê mais exemplos? Pode ficar à vontade com o chat ou com o microfone, por favor.